aqui no Jornal da Educadora. Depois veja a câmera aqui, está tirando um pouco lá no final. Eu estou recebendo, como eu falei, o vereador professor Hélio aqui no Jornal da Educadora. Eu quero pedir a você que vá compartilhando o link, compartilha com seus contatos do Facebook, do YouTube. Professor Hélio Herbert, professor de Geografia, vereador hoje. É um prazer, meu professor, recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio e TV Educadora. Bom dia. Boa tarde já. Aliás, boa tarde, né, Richard? Boa tarde, Richard. Boa tarde, ouvinte da Rádio e TV Educadora. Sempre um prazer, Richard, estar aqui com você, né? Só não lembre daquela época do giz, não, né? Então, dizer da satisfação, né, da alegria de estar aqui. Além de professor e vereador, eu também sou radialista, né? É radialista profissional. Profissional, com carteira. Talvez em breve eu vá estar de volta, viu? Podemos conversar. Está tendo espaço aqui, muito bom, já foi conversado. Vamos alinhar com o Adelmo isso aí, que o Adelmo mandou um abraço, dizendo que admira muito a sua postura e o seu trabalho, professor. Ninguém sabe onde, né? Agora, convites tiveram e a gente está pensando, né? Porque a vida já está atribulada, né, Richard? Já é tanta coisa fazer, mas dia de sábado eu sempre tenho um espacinho, né? Ô, professor, a semana, o dia a dia, o senhor continua ensinando? Como é que está? Já se aposentou? Não quer se aposentar? Não, eu tenho 38 anos já de profissão. Eu comecei em 85, lá na escola normal, que eu tenho muita gratidão. Continuo, né, dando aula, estou no SEJA, sou professor da escola pública concursado, né? É do Estado? Sou professor do Estado, da escola pública estadual. Ainda estou trabalhando no Colégio Diocesano. Hoje eu sou diretor pedagógico do Colégio Diocesano, né? Eu tenho formação para isso e já estou lá até há 35 anos. Então não está na sala de aula diretamente na geografia? Não, no Diocesano não. Estou no SEJA, né? Nas orientações do SEJA Diocesano, que também é minha vida, né, Richard? Desde a época do Padre Pitambeira. Tenho muito orgulho de ter sido professor lá durante esse tempo todo. Tem quantos anos hoje, professor Hélio? Eu tenho 59. 59 anos, então, o próximo ano completa 60. Se Deus permitir. Eu estou voltando agora, professor Hélio, eu vou fazer uma matemática agora, para quem não sabe. Ele falou, Célio Monteiro, Richard e Darlan, sobre o giz. O professor Hélio foi meu professor de geografia, e quando a gente estava conversando ou alguma coisa, ele tinha uma pontaria certeira. Que ele pegava o giz, era mesmo na testa. E era certeira, só para a gente acordar, né, para ficar atento. E o professor Hélio, né, aí eu vou trazer a memória, eu tinha nessa época, meu professor, imagino uns 15 anos, então vamos voltar, 14 anos, vamos voltar a 30 anos atrás, o senhor estaria há 30 anos com 29 anos atrás. Bem novinho, né? Pois é, e estou tranquilo, tenho saúde boa, saúde de ferro, disposição. Gosto da sala de aula, gosto da educação e estou tranquilo. Eu digo sempre, estava até dizendo para um amigo hoje, só saio da sala para a dona Aureliana ali. É mesmo, professor. E a política, professor? Saiu, já foi vereador em outras oportunidades, hoje vereador novamente, suplente de vereador já foi. Hoje, e a política, professor Hélio? A política está no sangue, né? A política é um vício, né? E aí eu faço política por convicção, acreditando, sabe, Richard, que a política deve ser um instrumento para favorecer aqueles que são menos, que têm menos na sociedade. A política é feita para trazer a escola de qualidade. A política é feita para trazer o hospital, a saúde de qualidade. A política deve ser feita assim. Nem todo mundo pensa assim, né? Mas eu continuo convicto, né, dessa condição que nada nesse mundo acontece sem política. Nada. A escola do seu bairro, o calçamento da sua rua, o asfalto, o hospital, né, a preservação do meio ambiente, tudo tem que vir a partir de uma convicção política. Isso se faz no debate, né, na disputa das ideias,
e democraticamente e republicanamente, a gente tem que ter o melhor argumento para que os melhores feitos sejam em prol daqueles que são mais necessitados. Meu querido professor Hélio, já que a política, o senhor tem essa visão tão importante. Sim. Hoje nós estamos vivenciando um momento em Limoeiro. Atenção, eu vou perguntar aqui se o Hélio vai voltar para o PT, eu vou perguntar a avaliação da gestão municipal da prefeita Dilmara, vou perguntar sobre a reunião que o professor Hélio teve com a Juliana Lucena, se ele tem informações sobre a volta do doutor José Maria Lucena no dia 13, após encerrar a licença da Dilmara. Mas a primeira pergunta, professor, que eu vou fazer, e aqui a gente não combinou nada, eu vou perguntar. Eu posso perguntar tudo? Tudo e mais alguma coisa. Meu professor, existiu toda aquela expectativa quando o doutor José Maria Lucena deixou a gestão, pediu a licença, solicitou a licença, e a doutora Dilmara assumiu. E sabe que o novo começa naquele movimento, naquela expectativa. De repente, aconteceu como hoje, todo mundo aquela expectativa, primeiro mês, quem vai pular, quem pula, quem de vereador, quem vai, quem fica. Aí já tem aquela visão, Zé Neto e Michico foram para lá, os demais ficaram, o Heraldo está indo, segundo informações, eu não sei, deixa o Heraldo aqui para falar, aberto. Aí tinha aquela expectativa, rapaz, o Hélio chegou há pouco tempo. O Hélio não é diretamente do grupo político, o Hélio foi eleito em uma outra conjuntura política lá com a doutora Mazé, candidata a prefeita. Então o Hélio, de todos, é o que tem uma liberdade para se posicionar em qualquer desses ambientes, ficar neutro, ficar com o doutor e para a Dilmara. E alguns diziam, não, o Hélio vai para a doutora Dilmara, vai ficar lá na base aliada. O senhor não foi, está hoje fazendo eu não vou dizer uma oposição, mas tendo posicionamentos bem enérgicos. Professor Hélio, por que o senhor hoje não está na base aliada do governo, que é tão mais cômoda e mais fácil? O que não te levou a isso? Richard, primeiro porque homem honra a palavra. Quando eu assumi no dia 19 de dezembro, agora, né, um ano atrás, né, eu subi à tribuna e disse que eu estaria com a base do doutor Zé Maria Lucena até o final do mandato. Eu ainda sou da época que você tira ali o fio do bigode e serve de compromisso com as pessoas. Primeiro isso. Mas o mais importante é que eu vi a educação no meu município crescer. De último para o primeiro lugar. De mostrar, a nível de Brasil, também grandes colocações e a nível do estado do Ceará. Eu vi a saúde de Limoeiro ser tratada com zelo. No período mais difícil que nós tivemos foi o da pandemia. Eu vi o doutor Júnior tratar tudo com zelo, com responsabilidade. Eu até, Richard, para ser honesto aqui, para ser correto, eu até achei que aquela questão de entregar o São Camilo, que entregar a urgência e emergência de São Camilo não daria certo. E eu cheguei à conclusão que eu estava errado. Se não fosse feito isso, o Limoeiro não teria condições de suportar a demanda, porque todo mundo sabe que vem muita gente de fora para cá. Então, eu vi o meio ambiente ser tratado também com zelo pela carícia. Ninguém nunca teve em Limoeiro um prefeito que olhasse para o meio ambiente como o doutor Zé Maria olhou. Se você fizer uma avaliação anterior, você vai ver isso. Eu vi o esporte ser tratado com carinho pelo Davi. Eu vi o Valdo se esforçar ao máximo. O Valdo trabalha demais, é de manhã, é de tarde, é de noite, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Então, acho que aí o doutor teve assim, um olhar clínico. Pimpão, doutor Ederson, Pimpão também. O que esse rapaz inovou em Limoeiro foi uma coisa extremamente importante e grande. Quer dizer, eu vi coisas que não aconteciam antes, até porque nós vínhamos de um desastre. Nós vínhamos de um governo extremamente desastroso, inclusive com ex-secretários sendo presos.
ou eu estou mentindo? Sou eu que estou dizendo alguma inverdade, né? Então, nós vimos isso acontecer. Então, quando eu vejo o meu município, né, aqueles que são mais pobres, aqueles que são mais necessitados, serem tratados, né, de forma digna, eu não tinha como ir fazer outra coisa, Richard. Era apoiar, era buscar cada vez mais ajudar. E aí não é numa tempestade, não é num pequeno momento, num lapso de governo, que aconteceu com a licença do doutor, que você vai passar a olhar só para o seu mandato. Eu jamais olhei para o meu mandato com a ideia de que eu estaria já tentando a reeleição. Então, não tinha por que ir apoiar a base da ex-prefeita. Mesmo porque o senhor também, professor, o seu mandato e a sua estrutura profissional, pessoal, não depende de prefeitura. Tecnicamente, não. A gente depende quando a gente pede, né? Assim, Para o povo, para o mandato, digamos. Mas pessoalmente, profissionalmente, financeiramente, o senhor não depende de prefeitura. Richard, eu fui vereador 4 anos, de 2009 a 2012, e estou há 1 ano como vereador, retornando. Eu desafio quem disser que um familiar meu foi beneficiado pela Prefeitura de Lima do Norte. Um familiar meu, um parente meu, ou primo, ou qualquer coisa desse tipo. Eu nunca usei dessa prerrogativa, porque eu acho que tudo sempre deve ser feito a partir de concurso público. Né? Minha mulher tem formação de nível superior, meus filhos também, né? E eu nunca usei a prerrogativa de ser vereador para me locupletar do ponto de vista da minha família. Isso aí eu não faço. Então, esse caminho aí, eu fico muito tranquilo. E não é pelas benesses momentâneas que você vai, né, mudar de opinião. Não mudo, sabe, Richard? Eu não mudo de opiniões quando elas são apenas opiniões que visam a me locupletar do ponto de vista individual. As minhas opiniões são mudadas pelo convencimento político. Aí sim, a gente, né? O Hélio era um Hélio de extrema esquerda. Hoje é um Hélio mais de uma esquerda moderada, né? de um centro, porque a gente vai aprendendo com a vida. Amadurecendo a experiência, não é? Mas não seria, sabe, Charles, nenhum momento para garantir emprego na prefeitura que eu deixaria um bloco. E aí, só para completar, como é que eu ficaria quando eu chegasse na sala de aula se eu disse lá na tribuna que eu estaria com o doutor até o final do mandato e, de repente, eu pulasse? Não sei se você lembra, num desses meus discursos, eu falei das 2 canoas. Quem pisa em 2 canoas se afoga. É verdade. Né? Ou uma sai de lado, outra sai do outro. Se você não souber nadar, você se afoga. E é feio. É feio o homem que não mantém a palavra. Eu acho feio, sabe, Chad? Não faço isso. Professor, olha aqui, Gilson Maciel, um abraço bem forte, meu querido professor Hélio. A Clauderlândia, grande vereador, coloca muitos no bolso, um dos poucos vereadores que faz jus aos votos que teve, a quem podemos chamar e ter o orgulho de chamar de vereador. Pessoal, mandando, vai compartilhando, porque a entrevista vai começar a esquentar agora. A entrevista vai começar, tá frio aí fora, tá chovendo aí fora? Pois a entrevista vai começar a esquentar agora, então vai compartilhando o link do Facebook, o link do YouTube. Professor Hélio, você como vereador, como é que está avaliando? Professor, tem algumas perguntas que eu não sei. Eu vou perguntar qual é a avaliação que o senhor está vendo hoje da gestão da Câmara Municipal dentro da administração. Porque está tendo uma gestão do Poder Legislativo totalmente dentro da Câmara Municipal. Mas, professor, uma pergunta, mandaram aqui uma pergunta para fazer ao senhor, o seguinte. Professor, eu já entendi a pergunta aqui. Professor Hélio, qual a sua avaliação hoje, independente de ser oposição ou situação, mas tem um posicionamento da forma de fazer a gestão da atual prefeita Dilmara? O senhor estava confiando mais ou surpreendeu como vereador, como professor? Acho que foi até professor da Dilmara, se não tiver. Fui. Né? O senhor, como é que o senhor está avaliando a
a gestão da Dilmara. Aí eu vou complementar o que me mandaram, o internauta me mandou. A participação maciça de vereadores no comando de várias secretarias. Lívia disse que o puxadinho da Prefeitura de Morada Nova, com a presença da Prefeitura de Morada Nova, da gestão, o prefeito Vanderlei Nogueira tomando decisões. Fala-se, a Lívia disse que a prefeita não decide, tudo passa pelas finanças lá, segundo ela, do puxadinho de Morada Nova. E tem informações, o Tom Gugel falava que o prefeito está sendo o marido da prefeita, que é quem está decidindo. Como é que o senhor está vendo todo esse momento que foi gerado uma expectativa e de repente está tenso, nebuloso? Aí eu pergunto, o senhor confiava? Gerou expectativa? Tá bom? Qual é a sua avaliação hoje, 60 dias? Primeiro mandar um alô aí, um abraço para meu amigo Gilson Marcel e para Laninha, né? 2 amigos, né? Laninha é uma pessoa extraordinária, né? Uma servidora pública de marca maior, extremamente coerente com aquilo. Quando a doutora Dilmara assumiu agora, ela pediu logo para sair, mostrando que é de grupo, né? Do doutor Zé Maria. E eu acho que gente correta faz desse jeito, né, Jade? É assim, Jade, eu vou contar uma historinha que eu já contei, mas não é demais, não. Quando a doutora Dilmara foi para a Câmara assumir lá, tomar posse interinamente, eu tive um contato muito rápido, porque nós estávamos ali, todos na sala, né? E ela me disse, eu vou precisar de vocês para me ajudar. E eu disse, com esses que estão ao seu redor aí, não tem como. Como é que eu acredito numa administração que foi feito um loteamento? Sim. Né? Como é que você já viu isso acontecer em outro lugar? Não, ou em outra administração do Limoeiro? Eu já vi posicionamentos de aliados com participação técnica dentro da gestão, mas a forma que aconteceu em Limoeiro, eu nunca vi nesses 25 anos. Você já viu um prefeito entregar as 2 pastas mais importantes para não ter o gerenciamento dele, que é educação e saúde? Você já viu alguma vez isso acontecer? Então, estava fadada ao fracasso. Não tinha como acontecer. A prefeitura virou um puxadinho da Câmara. Geralmente se diz que a Câmara é um puxadinho da prefeitura. A prefeitura virou um puxadinho da Câmara. E a crítica aqui, ela não é pejorativa em relação aos colegas lá, vereadores, não, mas não podia dar certo, não, rapaz. Como é que dá certo? Como é que você compara, né, assim, uma qualidade que tinha educação com a Fátima? O primeiro ato do atual secretário de Educação foi acabar com o ensino integral do 9º ano, macho. Isso é um crime pedagógico. Mas o lamento foi que não tinha uma estrutura financeira para manter, professor? O que foi alegado? Foi alegado para economizar dinheiro, macho. E aí? Economizar dinheiro é educação. Educação é investimento, educação não é gasto, não. A prefeitura recebeu, em outubro, 780 e tantos mil reais do convênio do Estado, do convênio que fez com o ensino integral. Você tirou abruptamente, sem completar os 200 dias letivos, sem completar. Você mandou o aluno para casa, o aluno que tinha direito a uma merenda, ao almoço e à merenda da tarde. O aluno foi para casa, e nós sabemos que a escola pública ela também tem a obrigação de garantir a segurança alimentar. Tem alunos, Richard, que só tem aquela comida durante o dia todinho, que reza para chegar a segunda-feira para ele voltar para a escola para merendar. É uma situação que vive o país de problemas sociais, problemas econômicos. Se jogou o estudante na rua, colocando ele em fragilidade do ponto de vista social. Já nós sabemos as nossas periferias como estão. Nós sabemos das dificuldades que estão na nossa periferia. Então, eu acho que não há como comparar. Não há como comparar, doutor Júnior. Olha a irresponsabilidade. Em um mês, tá?
A Secretaria de Educação mudou 2 vezes. Tirou o doutor Júnior, saúde. Tira o doutor Júnior, bota Lívia, tira Lívia, bota... Você sabe quem? Não, nem eu. Está aí a doutora Emanuela, que eu até conheço, tenho respeito por ela, foi minha aluna, é uma amiga e tudo. Mas é ela mesmo. Porque a história que seria a doutora Célia, com todo respeito. Mas a doutora Célia teve que viajar. Você já imaginou a situação, Richard? Eu vou viajar, vocês ficam aí, quando eu voltar eu assumo. É saúde. É saúde. Que mesmo o gestor... É saúde e educação que passam por processos de gestão que precisam ter execuções e resultados. Não é brincadeira, professor. O doutor Júnior, a Fátima, tinha um processo, uma caminhada andando, estava tentando de todas as formas. O mais difícil foi implantar o tempo integral. Depois de ter implantado, você perder, aí a saúde está passando por toda essa situação. Eu estou caminhando na linha de raciocínio do senhor. Exatamente. Você imagine se o gestor está na cidade e todo mundo sabe fazer saúde no município do interior, é 24 horas, é todo dia, é fim de semana, né? Imagina um gestor ausente. Você viu agora a denúncia do vereador Arimateia. O médico do CAP estava deixando um bloco de receitas assinado para outras pessoas preencherem. Isso é crime, já. Isso é crime. Inclusive, o preenchimento com letras diferentes, o vereador Arimateia mostrou, teinha. Com remédio, passado de remédio que nem tem, nem existe. Você já imaginou o grau de responsabilidade que isso produz? Né? Então, não dá para acreditar numa gestão... Se você pedisse uma avaliação, eu diria que eu não saberia avaliar. Não tem como avaliar. Você pode dizer que é péssima, boa, ótima, ruim. Eu não tenho como avaliar. Na minha visão, aqui falando de forma muito tranquila, uma coisa que eu não consigo ver. Você só avisa, só avalia, só mensura uma coisa que é palpável. Uhum. Como é que você vai mensurar uma coisa que não existe, que eu não consigo enxergar? Então, sabe, eu fiquei muito triste, né, de ver a forma como a prefeita... E aí eu tenho todo o respeito, sabe, Chato? Você não me vê agredindo ninguém do ponto de vista pessoal, mas nós estamos falando aqui de vidas, né, de vidas ou de um jeito ou de outro, ou na educação, na saúde, ou em qualquer outro momento, e um governo cheio de contradições. Dizia-se na tribuna da Câmara que a DVJ era um antro de corrupção. Lembra? Foi dito várias vezes por aqui. Quem está administrando ainda, ajudando a administrar o município 1º do Norte, é a DVJ. Está vendo a contradição? Dizia-se que os vereadores da base empregavam parente, não sei o quê, não sei o quê. Todo dia eu olho o Diário Oficial e tem um parente de um vereador sendo colocado na prefeitura de Lima do Norte. Ou um primo, ou um irmão, ou cunhado, ou cunhada, ou coisa desse tipo. Então, não guarda coerência, sabe? Já não é um governo que não guarda coerência. É um governo incoerente, professor? Nas ações, sim. Porque dizia uma coisa e fora, né, as disputas que nós sabemos nos bastidores que existem. As disputas internas para ver, sabe aquela corrida de 100 metros para ver quem coloca mais gente? Está sendo colocado em alguns momentos que a gestão municipal está com problemas devido problemas financeiros passados pela gestão anterior, né? Nós sabemos que tivemos queda de repasses, todos os municípios passaram por isso. Os prefeitos da região, como o prefeito de Jaguaribara, o Juju, que é o vice-presidente da APRESE, juntamente com o Júnior Castro, de Choró, fizeram todo o movimento também aqui no Ceará, para que fosse recompensado. E a grande questão é, não tem dinheiro, porque o município está endividado, o município tem milhões de dívidas. Você está por dentro destas dívidas da gestão do doutor José Maria e...
na realidade atual de entradas financeiras do município? Entrou algum dinheiro do município? Dá para se fazer esse trabalho? Por quê? Porque em 60 dias pouco foi feito, pouco mudou, quase nada tem o que se mostrar. Nada. Me diga aí uma coisa que mudou. Nada. Professor, estou entrevistando o senhor, professor. Não, porque eu estou perguntando, porque eu não vi nada. Você viu? Porque dizia-se que ia transformar Limoeiro no céu. Aí vamos estabelecer a verdade. Olhe como a mentira tem perna curta. Dizia-se que Limoeiro devia 11 milhões ao São Camilo. A própria Elaine, diretora do São Camilo, eu fui lá, eu e o vereador de Matéia, ela colocou claramente que a dívida era de 5 milhões. Aí, quer dizer, eles colocaram a dívida lá para final de dezembro. Está entendendo? Toda prefeitura tem dívida, né, Richard? Mas se faz dentro da previsão orçamentária. Eu vou dizer para o povo de Limoeiro quanto Limoeiro recebeu. Quanto Limoeiro recebeu em outubro, novembro e até ontem. Que eu tenho os dados do Banco do Brasil, está aqui na minha pastazinha, ó. Essa pasta, tudo que eu falar aqui eu provo. Está aqui na minha pasta. Limoeiro já recebeu 32 milhões. O senhor me disse que na semana passada eram 28 então, milhões. O senhor antes tinha me dito que era 22 milhões. Recebeu quantos? Na gestão da prefeita Dilmara já? Agora. Professor, eu vou refazer. O senhor tem certeza que Limoeiro recebeu 30 milhões na gestão da prefeita Dilmara? Não, 30 não, 32. Agora, só na gestão dela, nesses últimos meses? Outubro, novembro, dezembro. Você quer que eu mostre aqui? Você quer ver na pasta ou você acredita na minha palavra? Acredito na palavra do senhor, porque o senhor, nesse momento, pode, inclusive, a gestão se disser, não, é mentira, pode... Eu até digo, olha, se não tiver sendo esses 32 milhões, eu quero um contraponto da assessoria da gestão contra o professor Hélio, vou tirar a minha imagem do ar, porque agora, segundo o Supremo Tribunal, se for divulgada alguma informação, fica a responder o jornalista. Se alguém da gestão, da assessoria da prefeita Dilmara, não tiver a informação, disser não procede, eu deixo o espaço aberto para contrariar, para confrontar ou para... Banco do Brasil. Bebê, lá em cima, o símbolo aí. Tenho todas as receitas aqui. Pronto. Mês de outubro. Tirei a partir do dia 10 de outubro. Está aqui, ó. 10 do 10, ó. 10 do 10, estou vendo. Quanto é que tem aqui na última página? Olha aí. Lá embaixo, em azulzinho aqui. Aqui, tá. Não é isso daqui, não? Pronto. Quanto tem aí? Nessa daqui tem 9.561.748. Olha essa daqui. Mês de novembro. Mês de novembro. Pessoal, isso aqui é importante porque mais de 12 milhões, 9 milhões, aqui já vai mais de 20 milhões, 21 milhões com o que tem. 21 milhões, 171 mil e... 22 milhões, 171 mil. E aqui, mês de dezembro, até que dia? Olha, até o dia aí. 10 milhões. Até que dia? Tem o dia aí também. Até ontem, até dia 20. Até dia 20 do 12, às 8h25 da manhã. 10 milhões, 700 e... 32 milhões, então 721. Tem quase 33 milhões, é isso? Quase 33 milhões foram recebidos. Tirado de onde? Do BB Arrecadação. Outubro, novembro e dezembro aqui, Outubro, ó. Tem 3 folhas dezembro. aqui. 3 folhas, eu estou mostrando para vocês. Então, 32, quase 33 milhões de reais. A prefeitura recebeu. inclusive tem compensações Extras. das perdas de arrecadação na gestão do prefeito José Maria? Exatamente. Então, Richard, a falta de dinheiro não é justificativa. Né? Não tem a menor justificativa para que isso aconteça. O que me maltrata é o que se está perdendo também. Por exemplo,
Essa semana Limoeiro perdeu um recurso de 400 Sério? mil reais. Eu queria pedir atenção. Eu recebi esse material, o senhor está dizendo, inclusive, me parece para os idosos, é isso? Exatamente. Inclusive, eu queria pedir atenção porque eu conversava até com representantes da Casa do Idoso aqui de Limoeiro, do grande trabalho que é feito, né? E quando eu recebi essa informação, eu dizia, meu Deus do céu, professor Hélio, aqui tem um trabalho com os idosos no município de Limoeiro. O senhor está dizendo que foi perdido um valor. Por que foi perdido? O que é esse benefício que foi conquistado pela gestão do doutor desses milhões que foram perdidos, desse dinheiro? Aqui está o termo de convênio, quem quiser ver. Está aqui o símbolo do governo federal. Estou vendo. Se você quiser ver. Eu não falo nada, Richard, que eu não possa provar, certo? E Limoeiro, o projeto ele era Simbora Viajar. Limoeiro foi selecionado em primeiro lugar nesse projeto. Era a aquisição a licitação foi feita em 2022, foi rejeitada. Depois foi aprovada em julho de 2023. Quem era o governante? O doutor Zé Maria. Sim. Né? Contudo, a licitação foi homologada nas primeiras semanas de novembro, mas não foi inserida no processo. Incompetência administrativa. Quem era que estava em novembro? Doutora Dilmara. Pronto. Foi inserida e não foi inserida no sistema. Nós perdemos, sabe o quê? A aquisição de um micro-ônibus, lanches, fardamento, instrumento de som e outros para a realização de ações de lazer para os idosos, acompanhado no CRAS de Limoeiro do Norte. Incompetência administrativa. Professor, professor, depois eu quero esse material, porque... Dou sim. Eu não falo, Richard, nada que eu não possa provar. Sim. Não tem perigo. Aliás, a minha oposição hoje ela não é com o fígado. Ela é uma oposição séria. Ela é uma posição comprometida com a verdade. E aí, né, eu fico triste porque todo o processo estava sendo feito de forma natural. Sim. Todos os prêmios que hoje a educação recebe, saúde recebe nas várias áreas em Lima do Norte, ainda é fruto do trabalho desenvolvido pelo secretário do doutor Zé Maria Lucena. Uhum. Não tem nada de premiação que foi obtida pela atual gestão. E aí eu culpo a forma como os secretários foram escolhidos. Como foram escolhidos os secretários, na sua opinião? Qual o fator negativo? Qual, digamos assim, o prejuízo para Limoeiro? Faltou tecnicidade. Foi feito justamente para atender a um projeto de cada vereador que indicou. Um fatiamento, um leilão político? Exatamente. A distribuição do latifúndio, como diz o outro. Você viu aquela música de João Cabral de Belo Neto, que tem Morte e Vida Severina? Sim. Que a parte que te cabe nesse latifúndio, então pegar Limoeiro, secretaria, retaliado tudo e entregado de mão beijada, não pode dar certo. Eu vou prognosticar uma coisa aqui, você vai ficar assustado. Sem agressividade, sem nada. A prefeita Dilmara vai ser abandonada daqui a pouco. Eu peço ao professor... Chama aí o Charles Prago. Olha, eu peço atenção aqui, meu querido professor. Você está dizendo que a prefeita Dilmara... Olha, eu estou parando um pouco aqui também para que a gente possa entender essa entrevista. O professor Hélio está dizendo... Eu não sei se ele tem um pouco... da linhagem de Tom Gugel, que Tom Gugel tem horas que faz outro de Tom Gugel, você está pela encruzilhada, está com babalorixá, ou está sendo vidente, mas o senhor está fazendo uma previsão de que a prefeita Dilmara vai ser abandonada daqui a pouco. Em que ponto, como que abandono é esse? Eu quero que nós aguardemos. Talvez não dê nem tempo para ela ser abandonada. Porque quando foi de fevereiro, né? A coisa acontece de forma diferente, aí é que o abandono vai ser maior. Que abandono é esse, professor? É politicamente o senhor está falando? Aquilo que se desenrola nos bastidores de cada um, querer sua reeleição,
não vai contemplar, não vai permanecer esse apoio que alguns vereadores estão dando a ela. Pode ter certeza absoluta. Não tenho nenhum medo de errar. Eu erro pouco. Eu aprendi a diagnosticar algumas coisas observando o que aconteceu hoje e o que vai acontecer no futuro. Eu não tenho nenhuma dúvida, sabe? Aliás, ninguém se entende, é uma Babel. Você sabe muito bem o que quer dizer isso, né? Ninguém se entende, é uma disputa para ver quem é melhor, quem bota mais gente, quem bota... Então, não tem como permanecer isso aí, isso eu lhe garanto. Você vai depois dizer assim, professor, vim me consultar. Mas olha aqui o que disseram. Professor Hélio, o senhor está te dizendo o que já foi dito antes. Numa entrevista de rádio, o prefeito Vanderlei Nogueira disse que foi perguntado sobre o apoio a uma candidatura da Dilmara, ele disse, se ela assumir a prefeitura, eu apoio. Se não assumir, a gente tem outro caminho. E eu só li porque eu ouvi esse vídeo dessa entrevista. E 13 de fevereiro, o que é? E o que é que vai acontecer 13 de fevereiro, professor? Hã? O doutor José Maria volta dia 13 de fevereiro. Quando fevereiro chegar, desculpa aí, porque eu não sou muito... Não é cantor, não? Não. Quando fevereiro chegar, né? Aí vocês vão aguardar, porque cada momento é próprio daquele instante. Né? Eu acredito piamente que o doutor, dia 13 de fevereiro, é o prefeito de Limoeiro do Norte. Olha, o senhor acredita que... Não tenho dúvida, principalmente do ponto de vista concreto da lei. A licença é até dia 12 de fevereiro. Dia 13, independente de qualquer coisa, o doutor é prefeito de Limoeiro. Professor, mandaram uma... Muito bem. Olha, estão dizendo o seguinte aqui, já está ficando ceguinho aqui. Estão dizendo, viu, professor? Estão dizendo o seguinte, é muita mensagem chegando, eu vou já ler também do Face, mandaram aqui no áudio. Pergunta ao professor Hélio se corre algum risco do prefeito Dr. José Maria Lucena ser cassado ou afastado antes de terminar a licença? Que eu saiba, não existe nenhum processo nesse sentido, e principalmente de improbidade administrativa. Eu não conheço, tá? Não sou advogado, né? E todo mundo sabe que em processo de improbidade, que não existe, sempre se dá ampla defesa, né? E aí os trâmites legais, o doutor terminaria 3 mandatos sem problema nenhum. Meu querido professor Hélio, tem mais aqui pessoas falando o seguinte. Richard pergunta ao professor Hélio se já foi formulada alguma denúncia, se já foi chegada alguma denúncia ao Ministério Público. Aí eu vou reformular. Que denúncias já tem contra a atual gestão? Já foi formulada alguma? Porque, professor, se não foi, mas eu vejo aqui a preocupação de algumas pessoas também nos comentários, 32 milhões, quase 33 milhões. É muito político envolvido, é muito puxadinho de prefeitura, de Câmara envolvido. Pelo que eu tenho observado, existe uma preocupação. Nós temos municípios aqui vizinhos na região de desvios de milhões que são denunciados. Existe uma preocupação hoje com esses milhões que são investidos junto à população que eram para ser investidos. Para onde é que esse dinheiro vai? O que é que pode acontecer? Vocês estão atentos a isso? Com certeza. Agora, não se faz política jogando para a plateia também, né, Richard? Não. Existe uma responsabilidade, eu não ajo dessa forma. E aí o que eu posso lhe dizer é que nós estamos juntando documentação. E aí você não vai chegar no Ministério Público com denúncia vazia, né? Mas pode ter certeza que nós estamos juntando e em algum momento isso aí vai acontecer. Quando a gente estiver extremamente, né, calçado na legalidade, mas com certeza isso vai acontecer. Já tem alguns indícios de falhas na gestão da prefeita? Eu não vou dar carne a gato, não, Richard. Como diz o outro, eu não vou dar carne a gato, não vou antecipar nada, porque aí você vai alertar, né? Você vai alertar, mas eu digo que... Aguarde. Tem fumaça.
Tem fumaça, professor? Tem, onde tem fumaça, todo mundo sabe. Professor, o senhor como político, e o senhor falou uma frase aqui, disse o seguinte, olha, o senhor falou na visão complicada e delicada de ter um puxadinho da Câmara Municipal dentro da Prefeitura de Limoeiro, um puxadinho que a Lívia falou dentro da Prefeitura de Morada Nova dentro, e é comentado no dia a dia dizendo a prefeita ela está só de fantoche, a prefeita Dilmara é só popularidade, é abraçando, é rede social, é visitando. As ações que estão acontecendo, teve até um vídeo de Natal, eu via comentários dizendo isso ainda é frutos da gestão anterior, né? Foi fechado, mandaram aqui, deixe-me ver, postos de saúde, mandaram aqui, Richard, cadê? Professor Hélio, os 2 postos de saúde que a Secretaria de Saúde conseguiu junto ao Ministério da Saúde, eu falo já. Professor, essa sistemática de gestão pública, na sua opinião, é prejudicial ao andamento dos processos administrativos? Eu não tenho dúvida não, sabe? Porque você desvia a atenção, não é? Você desvia a atenção. Acho que se faz gestão como o doutor fazia, doutor Zé Maria, você não via doutor dando entrevista, era raro, né? Você não viu o doutor respondendo às críticas em programas, também nunca vi. Mas, na prática, ele exercia a administração pública quando delegava poderes a cada secretário para realizar e depois ser cobrado por essas realizações. Então, não gosto muito de oba-oba, não, sabe? Esse negócio de estar com muita foto, muita mídia. Claro que a mídia é importante para mostrar as ações, mas quando existem ações concretas, e não apenas aquela que você está usando a partir de uma administração que é anterior. Eu vou repetir, todas as premiações que Limoeiro recebeu até hoje foram premiações conquistadas durante o governo do doutor Zé Maria Lucena. Professor Hélio, eu vou já voltar também para a gestão, mas sobre política. Diante desse cenário, o senhor deixou uma expectativa positiva de que dia 13 de fevereiro, doutor José Maria Lucena será prefeito de Limoeiro, ou seja, faltam menos de 2 meses. Dia 13 de fevereiro. Poderia até ser um dia 22, mas estou logo 13, professor. Mas, olha... Tem que ser preconceituoso. Meu professor, nesse caso... aí eu vou já falar mais, né, sobre essa questão. Professor, sobre política, hoje no cenário político se fala em nomes dentro do grupo do doutor. Eu vi até a possibilidade de uma chapa ser formada de doutor Juninho Biapina na cabeça e Fátima Orlando na vice. Já ouvi falar do Chico Baltazar, já ouvi falar do Reginaldo, que eu não sei se Reginaldo é do grupo do doutor, é de outro grupo, é independente o que é, e outros nomes também. Qual é a sua avaliação, já que nós estamos aí ao menos há um ano pré-eleitoral, um pouco mais de 9 meses de uma eleição? Eu queria só ressaltar que essa questão do doutor voltar é uma impressão pessoal minha. Uhum. Eu não pergunto nada à família, porque eu acho que não é correto da minha parte. Mas a minha impressão, né, é que o doutor vai retornar, sim, dia 13 de fevereiro. Eu diria, Richard, em relação a nomes, que o grupo do doutor Zé Maria é composto por uma quantidade enorme de nomes de vários partidos. Hoje está na base do doutor Zé Maria o PT, o PV, o PCdoB, o PSB, o União Brasil, né? Você colocou aí o Reginaldo, não sabe onde é que ele está, aí você tem que perguntar a ele, né? Não é a mim, não. É ele que tem que dizer onde é que ele está. Mas que eu saiba, ele com os republicanos, ele está também na base, o PP do Chico Baltazar. Então, o que eu lhe garanto é que o planejamento já está sendo feito. Uhum. Agora, quando eu digo planejamento está sendo feito, que reuniões iniciais já começaram a ser feitas, não quer dizer que existe um nome de prefeito e de vice, não. Muito pelo contrário. Se coloca, né? Eu escuto muito na imprensa aí, Chico, doutor Júnior, Valdo, o próprio Reginaldo, mas nenhum momento até agora foi colocado como prego batido e ponta virada, não. Certo? O que eu sei é que desse grupo aí vai sair um nome forte.
tanto a prefeito como a vice, e eu tenho certeza absoluta que nós vamos disputar a eleição, no mínimo, em pé de igualdade. No mínimo, em pé de igualdade, certo? Então, afirmo que pode o povo de Limeira ficar tranquilo, que está sendo feito o planejamento, está sendo feito os estudos, e se for da minha opinião, eu acho que a opinião pública deve ser levada em consideração, fazer pesquisa para saber qual é o melhor nome para suceder o doutor Zé Maria. E eu digo uma coisa mais, Richard, eu não tenho uma preferência geral. Já disse isso em reuniões, mais reuniões. Eu vou repetir aqui, eu vou apoiar o nome que a doutora Juliana indicar. A Juliana é nossa líder maior a nível de Limeira do Norte, e o candidato que ela disser, professor, esse daqui é o melhor para o grupo, com certeza eu vou estar junto, não tenha nenhuma dúvida disso. Olha, Richard pergunta ao professor Hélio se ele tem conhecimento sobre os 2 postos de saúde que o doutor Júnior conseguiu junto ao Ministério da Educação e até hoje, ao Ministério da Saúde, e até hoje não foram abertos. Se perder o prazo, era do Luiz Alves e do Bonomi. Quem está mais a par disso aí é a vereadora Ângela, né, que é ali da comunidade, ela sempre fala sobre isso, mas o que eu sei é que houve um problema lá de aluguel da casa, né? Eu não gostaria de me expandir sobre isso, porque eu posso estar cometendo algum erro, né? Mas o que se sabe nos bastidores é que tinham alugado a casa, entregaram a casa, porque a casa não era de um aliado. Professor. A atual gestão. Isso aí eu acho que não, né, Richard? É uma coisa assim feia, né? Porque a casa não é de um aliado, é brincadeira. Aí você quebrar um processo de gestão, um processo de ação, de execução de benefícios por causa disso. É brincar com a saúde do povo. E o pior... Professor, agora, a prefeita interina, a doutora Dilmar, ela fez uma grande demissão em massa. Aquela exoneração em massa. Naturalmente, para economizar. Alton Gurgel dizia que no órgão do município, o SAAI, foi tirado 18, mas foi colocado 20. O senhor tem informações de uma superlotação de funcionários dentro da gestão municipal também? Eu não diria superlotação, né, porque aí eu teria que provar, mas o que eu sei é que houve uma grande demissão e que logo em seguida houveram várias contratações, não ocorreram mais, porque o concurso público teve que, né, as pessoas passaram no concurso público, tiveram, por decisão judicial, tiveram que assumir. Então, não teria como fazer isso, porque ultrapassaria, né, a questão da lei da responsabilidade fiscal. Mas que tem gente entrando na prefeitura todo santo dia, tem. É só você botar lá. Diário Oficial do município de Limeira do Norte, você vai ver tudo tranquilamente, né? Então, você vai observar que há hoje, né, um apadrinhamento, né, um nepotismo, um clientelismo, uma coisa assim feia, né? Eu tenho 2 perguntas para fazer ao professor Hélio. Uma é minha e outra está aqui no celular que me enviaram. Uma pergunta que eu vou fazer ao professor Hélio é sobre a demissão de secretários. No processo de transição, um governo de 4 meses e demitiu todos os secretários. Qual é o que ele pensa? Mas essa outra pergunta que eu tenho aqui do internauta, que enviou para mim, é uma pergunta interessante. Eu não tinha atentado para isso, mas é muito interessante, que envolve os 32 milhões, que envolve morada nova e que envolve vereadores em busca de um mandato, de uma reeleição. É uma pergunta pesada. Vocês entenderam? Foi muito bem formulada. Mas antes de fazer essa pergunta sobre os vereadores que estão na gestão e querem ir para uma reeleição, sobre morada nova que tem denúncias de corrupção e de desvios de dinheiro, que está aqui na pergunta. E sobre os 32 milhões, existe um temor disso aqui, a pergunta que foi feita. Eu vou já fazer. Professor Hélio, antes dessa pergunta, o senhor está assustado já com a pergunta? Nem um pouco. Não me assuste com pouca coisa, não. Meu professor Hélio, vereador Hélio,
A prefeita Edilmar, o Adelmo fez um comentário. Assim que aconteceu, a Dilmar assumiu e teve logo aquela demissão em massa, e a exoneração em massa de funcionários e a exoneração dos secretários. Vinha, professor, não é porque eu sou formado em administração também, né? Eu gosto de estudar. Todo dia eu estudo gestão e gestão pública, eu pesquiso, e eu digo muito, é que eu aprendi muito entrevistando, professor, prefeitos, secretários. Certeza. E aí eu vejo as ações dos municípios. De repente eu estou fazendo uma pergunta aqui, que é algo sobre gestão. Aí eu entrevistava aqui os prefeitos municipais, e eu disse para alguns colegas, olha, aquele prefeito vai surpreender, aquele lá vai ser assim. Aquele ali, se não tiver uma boa equipe, ele não tem capacidade ainda administrativa. Precisa. E você vai vendo o resultado, aí vai vendo os erros, são 25 anos. E você vai ganhando experiência nessa visão de gestão. E quando a Dilmar assumiu, eu disse, errou feio. Um processo para 4 meses. Você vem num processo de 7 anos de uma gestão, professor Hélio, de processos diários. Professor, quando eu estou aqui, se eu estou aqui há 10 anos, eu já sei como conduzir, eu estou no ambiente, eu sei todos os processos administrativos do meu programa. O senhor sabe lá da coordenação pedagógica. Se o senhor for para outro lugar ou for mudado, alguém precisa que o senhor passe um tempo orientando, conduzindo. E houve não teve transição, foi radical. O Adelmo dizia, foi errado. O que aconteceu porque houve uma quebra de ações da gestão. O senhor concorda que aquela exoneração de secretários, mas é uma nova gestão, mas não é uma nova gestão, só são 4 meses, foi prejudicial para o município? Qual a sua avaliação em tirar todos os secretários que vinham conduzindo bem o município? Eu acho que foi criminosa. Foi criminosa essa troca. Não foi pensando no povo que se fez isso, não. Foi se pensando em acomodar aliados. E que eu acho que não havia essa necessidade. Eu acho que a prefeita pensou que a licença do doutor seria eterna. E aí, quando ela troca, ela não entende que havia uma continuidade de gestão. Então, ela errou. Aliás, eu acho que ela foi induzida também ao erro. Inexperiente, imadura, sem sabedoria, induzida ao erro. Com certeza. Agora, quem quer ser prefeito não pode se deixar levar por qualquer coisa, não. Né? Então, quando fez isso, para mim, do ponto de vista do atendimento das necessidades da população do Norte, foi criminoso o processo. Você pode comparar hoje, Jade, os antigos secretários com os que estão aí, sem nenhum demérito a ninguém. Não é uma questão pessoal, não. É uma questão política aqui que eu estou falando. Sim, sim. Daqui que você conheça as questões burocráticas de cada secretaria, passou. Você consegue ver alguma ação em Limeira do Norte em relação à infraestrutura? Não. Você consegue ver isso? Não. Calçamento sendo ajeitado, calçamento sendo construído. Você consegue ver as ruas limpas. Cara, isso é brincadeira, isso é brincar com o povo. Isso é dizer que o povo não vale nada. O que vale é atender os interesses daqueles que são seus aliados. Aliados esses que eu vou repetir. É quem vão daqui a pouco tirar a prefeita. Não vão acompanhá-la na próxima eleição. Eu garanto isso para você. Pelo menos 90% não vai acompanhar de jeito nenhum. Isso eu lhe garanto. Então, foi um erro. Se eu fosse o gestor, ficariam todos os secretários. E eu esperaria. No momento certo. No momento certo. Quando eu tivesse a par de toda a situação. Porque isso, eu seria responsável com o meu povo, com o meu município, e não para atender a demanda de alguns que querem usar a secretaria para se alavancar do ponto de vista político, já que 2024 já está aí, 2024 já está. O senhor acha que tem hoje secretarias sendo usadas por políticos pensando não no momento de agir, mas pensando nas eleições de 2024? O que o amigo acha? Para que um vereador quer uma secretaria? Para colocar um ex-assessor, para colocar a esposa, para colocar um amigo, para colocar... O que o político pensa? O político pensa em voto, Jário. O político pensa em voto, todo mundo pensa em voto.
Agora, como você vai obter esse voto é que está, né? Se você vai obter de forma correta ou não. Então, é assim que está funcionando Limoeiro, infelizmente. Eu digo isso com dor. Eu digo isso com dor no coração, porque quem está sofrendo é o mais humilde. Então, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Foi um erro grande, sabe, que foi cometido e que não vai prosperar, eu tenho certeza absoluta. O repórter Tom Gugel está na linha com a gente, quer fazer uma pergunta. Meu repórter, fique à vontade para conversar com o professor Hélio, Tom. Oi, bom dia. Oi, boa tarde. Né? Parabéns, Charles. Parabéns. Está com entrevista. Perguntas importantes, pertinentes. O Elinho também com resposta muito importante. Primeiro, eu tenho um assunto a falar, Charles, a respeito do postinho novo. Tem dois programando para o Luiz Alves. Inclusive, uma entrevista que a Lívia concedeu a você, eu ouvi quando ela disse que a prefeita queria que ela assinasse o distrato com a casa que tinha sido alugada. Ela disse que não assinaria, não aceitaria o distrato, desmanchar o contrato que tinha sido feito pela administração de Maria para ser usado num postinho, um novo postinho de Luiz Alves. Ela foi taxativa. Eu não assino, nem assino, não vou assinar, então, então ela disse isso, então ela livre mais. Outra, Elinho, você falou que o Vanderlei veio tomar de conta dos dois setores onde corre mais dinheiro, a prefeitura. Aí eu perguntaria, Elinho, qual o interesse do Vanderlei Nogueira, esse interesse tão grande por Limoeiro, e em dois setores, só dois, né? As finanças e a educação. Mas tem também o salário. Aí corre muito dinheiro. Bom, minha pergunta, Richard, ao Elinho, o porquê de tanto interesse Vanderlei Nogueira por Limoeiro e em setores onde corre mais dinheiro? Até porque, Elinho, o Vanderlei Nogueira em Morada Nova tem denúncias gravíssimas. O Marquinhos foi vereador lá, da verdade, vereador, né? E disse que tem uma estrada lá em Morada Nova de 3,5 milhões que nunca foi construída. E o dinheiro ninguém sabe para onde foi. O dinheiro do Fundeb, né? Já apareceu, sei quantos milhões foi pago do Fundeb. Existem histórias escabrosas do Vanderlei Nogueira lá em Morada Nova. A minha pergunta fica assim. Parabéns, Charles, parabéns, espetacular entrevista. O Elinho também muito importante também as respostas. E parabéns a todos. Um abraço, Elinho, um abraço, Richard. Um abraço, Tom. Tom, e o Pix, vai fazer ou não vai? Valeu, Elinho. Tom Gugel. Tom Gugel, não tem como eu responder do ponto de vista da suposição, não, né? Quando eu falei sobre essa questão na tribuna da Câmara, eu me referi às falas da vereadora Lívia. Sim. Ela foi muito clara, não só as falas dela lá, como a entrevista que ela deu para Charles Leitão aqui em outra emissora de rádio. Então, eu não sei se o Vanderlei tem interferência ou não, porque eu não provo, né, Richard? Eu já disse aqui, eu só falo se eu tiver provas a respeito disso. Mas o que o povo fala, né, é que há essa intervenção. Existem algumas pessoas que vieram de Morada Nova, para Limoeiro, que estavam lá trabalhando com o prefeito Vanderlei, e isso demonstra de forma implícita que o prefeito de Morada Nova está tendo alguma ingerência em Limoeiro do Norte, né? E foram palavras ditas pela vereadora Lívia, que foi secretária de saúde e estava lá dentro. Então, ela poderia ver, ela enxergou melhor. Eu não estava lá dentro. Depois que o doutor tirou licença, Charles, eu não fui mais à prefeitura. Tá? Eu não andei mais na prefeitura. Quando eu quero alguma coisa, eu faço meus requerimentos na Câmara. E cobro na tribuna o secretário para que ele faça aquilo que o povo está me pedindo.
Então, para evitar qualquer outro tipo de conotação, eu preferi não me dirigir mais à prefeitura. Fui para não faltar com a verdade, eu e o Teinha fomos falar com a Lívia sobre a questão do São Camilo. Mas fomos nós dois de propósito, para um ouvir o que o outro falava, e a Lívia está de prova disso, e tratamos de questões meramente técnicas. E logo em seguida, a vereadora caiu. A secretária caiu. Secretária... Não é bom o secretário ter contato comigo, não. Porque, de repente, ele cai. Muito bem. Professor Hélio, nos bastidores da Câmara Municipal, faz o contato com o Arnaldo já, nos bastidores da Câmara Municipal, e nos últimos dias foi falado que o vereador Rubinho estava insatisfeito com a gestão. Inclusive, eu vi aqui algumas notícias que o Rubinho poderia estar deixando a gestão. O senhor tem alguma informação? A Tom Gugel já divulgou que o CAE poderia estar caindo também. Não sei se o senhor já falou com o CAE, já visitou, já que tem essa tendência a esse toque da queda. O senhor tem alguma informação dos bastidores da Câmara? Não, em relação ao vereador Rubem, eu não tenho conversado, né? Nossas conversas são lá na Câmara. Todo mundo sabe que nós somos opostos do ponto de vista político. Temos, inclusive, travados embates na Câmara, mas o comportamento do vereador mudou, né? Quem era o Rubem, que era um algoz voraz, né? Dos erros que ele dizia cometidos pelo doutor Zé Maria, e agora se tornou um cordeirinho, né? Não fala mais nada, não enxerga mais nada, mas faz parte lá do pensamento dele. Ele é que é responsável pelo mandato que ele exerce. Não sou eu que vou dar conselho a ele, não. O senhor acha que essa visão foi incoerente? Porque eram tantas denúncias. Eu via tanto do vereador, como também de radialistas, que o senhor já foi muito criticado, bateram muito no senhor, onde o senhor assumiu o mandato devido, né, essa conjuntura. E eu não vou aqui estar citando nomes, eu não quero polemizar em torno, mas criticaram muito a gestão, né? No rádio e na Câmara tinha um vereador, tinha um radialista que criticava a gestão do doutor e batia, agredia e difamava e caluniava. E o senhor muitas vezes foi agredido, foi caluniado. E, de repente, essa turma que hoje não fala mais nada. De Moeiro está no céu, está tudo bem. É incoerente, professor Joel, o professor Hélio? Chamou. Ô, professor Joel, um abraço, professor Joel. Na realidade, é aquela coisa, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Todos que bateram em mim e bateram sempre de forma pejorativa, agressiva, me chamaram de babão, de uma série de coisas, isso aí não me afeta. Lhe garanto isso, eu durmo tranquilo, porque eu sei que eu estou falando certo. Mas esses que fizeram isso estão com esposas, irmãos, sobrinhos, gato, cachorro, papagaio, todos empregados na administração, certo? E o que eles enxergavam, né? O que eles não enxergavam com a trave, o que eles viam com uma paidinha no olho, agora eles não veem com a trave, né? Mas aí cada um é responsável. Eu não sei mentir, sabe, Charles? Eu não sei dizer uma coisa e depois ter que voltar atrás, mas eu faço um desafio. Dilmara, demita esse povo ligado a essas pessoas para ver qual é a reação, ver se ele não consegue enxergar de novo. Uhum. Eu dei uma lupa ao vereador, né, para ele enxergar melhor. O senhor deu uma lupa ao vereador Rubinho? Dei uma lupa a ele, certo? Então, claro, aqui é questão política, eu não tenho nada de pessoal contra nenhum vereador. São posicionamentos e avaliações natural de uma visão pública. Mas nós somos opositores mesmo, nós pensamos de forma diferente, né? Dei porque a lupa ela deve servir para enxergar o que antes enxergava sem ela, né? Se você enxergava sem ela, com ela você deve enxergar bem melhor. O maior exemplo é a DVJ, já. Dizer que a DVJ era uma anticorrupção, que era isso, que era aquilo.
Está tudo agarradinho com a DVJ. Tudo agarradinho. A DVJ está do mesmo jeito, administrando alguns funcionários. A DVJ é dona de transporte, de pontos de internet, do mesmo jeito que a DVJ atuava na administração do doutor Zé Maria, está atuando agora na administração da Dilmara. Então, deixou de ser o que era, né? Ou nunca foi, e usava-se isso para fazer a queimação política? Vou já fazer aquela pergunta que eu disse que ia fazer sobre os 32 milhões, sobre o puxadinho, como é colocado popularmente, de Morada Nova, e sobre vereadores envolvidos na gestão municipal. Professor, a pergunta, pode tomar água que dá tempo. Professor, a pergunta foi a partir de um comentário também. Olha, estou parabenizando, parabéns, vereador Hélio, o senhor, como sempre, muito coerente, parabéns pelo trabalho. Eita, meu Deus, quanto dinheiro na prefeitura de Limoeiro. Olha, muita gente aqui de todos os municípios da região assistindo. A máscara caiu e a venda dos olhos estão em ação. Esse vereador é forte, parabéns, meu amigo, vereador Hélio. Professor Hélio, uma pergunta que eu quero fazer é mediante um comentário que eu vi, está aqui, deixe-me ver, sobre a presença, e você dizia, professor, vereador, que não ia na prefeitura, se o prefeito, e antes você ia fazer o que na prefeitura, se o prefeito não estava lá. Aí eu quero perguntar, foi um internauta que falou, o prefeito não estava lá. Ele disse aqui, e antes o senhor ia na prefeitura fazer o quê, se o prefeito não estava lá? Eu elaborei durante esse ano de mandato 79 requerimentos. Sabe o que é isso? Aquilo que o povo me pedia. Uhum. Então, quando eu ia à prefeitura, eu ia despachar com os assessores para dizer em que pé de encaminhamento estavam meus requerimentos. Era o conserto de uma rua, era o calçamento de outra, era aquilo que o povo me pedia para fazer. Então, eu ia, assim, solicitar que aqueles requerimentos fossem atendidos. Eu não estou indo mais à prefeitura para evitar qualquer tipo de comentário, sabe, Chato? Porque é muito complicado quando você deturpa as coisas, né, e depois você é jogado assim, o seu nome na lama, para depois você ter que justificar aquilo. Então, para evitar qualquer tipo de coisa, eu faço meus requerimentos e fico cobrando na tribuna. Como eu era da base aliada, que eu, né, estou na oposição, quando eu ia à prefeitura, ia para fazer isso, cobrar, né? E vários desses requerimentos foram atendidos, com certeza. Meu querido professor, eu vou complementar a pergunta. Ele disse, como o senhor ia na prefeitura, se o prefeito não estava lá, aí eu vou perguntar, o prefeito não estava lá em alguns momentos, o doutor Zé Maria, quando dizia, por 2 ou 3 oportunidades, dizia que não estava administrando, ele passava aqui, tinha vídeo circulando, depois o problema de saúde que se agravou mais. Mas, professor, vereador Hélio, o prefeito, em alguns momentos, ele teve sua ausência do município. O secretariado estava conduzindo a gestão. Certeza. Hoje existe uma presença da prefeita, mas a prefeita não está conduzindo a gestão porque o secretário está entregue aos secretários. Qual é a sua avaliação que o senhor faz? O prefeito não estava, mas a prefeita está. Os secretários que lá estavam e hoje quem aqui está. Durante os 7 anos, o doutor Zé Maria nunca foi de aparições. Nunca foi de estar se expondo, né? Então, ele sempre sempre deu responsabilidade para que o secretário realizasse e cobrava. Cobrava desse secretário em reuniões periódicas, né? Ou aqui, ou quando os secretários iam à Fortaleza, quando o doutor não podia vir, estava tratando lá de assuntos, né, da prefeitura, né? Então, eu nunca vi a necessidade de eu estar, sabe, abraçado à prefeita. Mas hoje o senhor está vendo que o prefeito, mesmo em alguns momentos na sua ausência, não sendo presente na mídia, presente,
Mas o secretariado, comparado com hoje, tinha uma condução melhor dos resultados, comparado com hoje a presença da prefeita? Eu estou fazendo esse contraponto diante dessa pergunta. Eu entendi, é porque não deixou eu concluir. Na realidade é assim, o que a gente vê é o contraditório aí, né? Sim. A minha presença é qual? É só física? E minhas ações, onde estão? Né? É uma presença física, quer dizer que as coisas estão sendo realizadas. Você está vendo alguma coisa ser realizada de forma diferente, ou melhor, né, do que... Não havia tanta vontade para assumir. Não havia tanta vontade, não foi feita tanta campanha difamatória, fizeram santinho, fizeram, sabe, fizeram uma série de coisas, sabe, que doía na alma da gente, porque quem tem pai, quem tem parente, praticar etarismo, né, chato, de todo jeito, fizeram tudo isso para assumir, para dizer que seriam melhores. Aí eu pergunto, melhor em quê? Diziam que faltava dinheiro. Falta dinheiro como? Já mostrei 32 milhões aqui. E vai entrar mais daqui para o dia 31 de dezembro. Tá? Então, é uma presença ausente. Ausente de obras, ausente de limpeza da rua, ausente de ações na área da educação, na área de saúde, em todas as áreas. Então, é uma presença ausente que eu classifico a nova administração. Ô, meu querido professor, para a gente fechar, Pois não. a pergunta do internauta que eu já entendi, interpretei, que foi enviada para mim. 32 milhões, quase 33 milhões nesses últimos meses, até o final de dezembro agora, até o dia 10, até o dia 20. Professor, a pergunta foi a seguinte. Com o puxadinho de Morada Nova, vendo que Morada Nova tem um cenário de denúncias de corrupção, com a presença de parlamentares dentro do governo preocupados com a sua reeleição, com uma gestão que é passageira, podendo finalizar agora, daqui a um mês e pouco. 32 milhões preocupa o senhor os destinos, porque já disseram, procure o Ministério Público, mas a Câmara é quem deve fiscalizar. Preocupa esse montante de dinheiro em pouco tempo não ser investido e atender a essa demanda da população, vendo toda essa estrutura que tem um puxadinho de Morada Nova e denúncias de corrupção, de desvios, vereadores, parlamentares preocupados com a sua reeleição e, de certa forma, um mandato rápido? Preocupam, e preocupam muito, porque é recurso público, é dinheiro de imposto, é dinheiro que deveria estar sendo colocado em obras que a gente conseguisse visualizar, do ponto de vista, né, claro, devia estar vendo, né, as coisas acontecerem. Agora, eu não posso ser leviano também, né, Richard? Eu não posso dizer que estão fazendo isso ou aquilo sem ter provas contundentes para essa situação. Só não guarda coerência é a quantidade de recursos que está entrando e a ausência desse recurso ser visto na ponta. Essa coerência não guarda. Agora, eu chegar aqui e dizer que está acontecendo isso ou aquilo, sem uma prova contundente, vocês não vão ouvir de mim, não. Agora, que eu vou fiscalizar, que eu vou olhar, que eu estou olhando em algumas pastas lá na Câmara Municipal, e que no retorno em janeiro vou fazer isso com mais cuidado, isso aí eu garanto com certeza ao povo de Limeira que eu vou fazer. Professor, quero agradecer, muita gente participando, muito obrigado, sucesso, estamos aqui à disposição. Eu que agradeço, né, agradecer a você e ao Adelmaquino, né, pela oportunidade de estar me dando, e dizer que eu estou sempre à disposição, Richard. Não tem pergunta que eu não possa responder, não tem. É claro, comigo tudo é claro, é objetivo,
é sincero, só digo o que vem do coração. E aproveitar para desejar, né, um Feliz Natal, né, um ano novo bom, e que o Papai Noel seja um Papai Noel concreto, e não um Papai Noel de papel, com obras que estão apenas no papel, com situações que estão apenas no papel. Então, um abraço a todos e até outra oportunidade, se Deus quiser. Um abraço, meu querido professor Hélio. Olha, nós estamos caminhando com mais informações da